torcida botafoguense, estamos aqui para mais um breve comentário do jogo do Botafogo, da partida do Botafogo. Agora falando sobre a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2026. Partida no Newton Santos, Botafogo e Cruzeiro. Bom, gente, tivemos uma grande estreia. E essa grande estreia, depois de tantas lutas aí que está acontecendo nos bastidores políticos do Botafogo, vem pelos grandes jogadores que ficaram, tá? E um grande técnico que chegou, que foi até muito subestimado por alguns. Luiz Castro, o tal do Jorge e outros precisaram de muito tempo, não, ele precisou de 15, 20 dias para acertar o time e potencializar alguns jogadores. Isso é um bom profissional. Isso é ser um bom profissional. Saber o que está fazendo. Ter convicção daquilo que quer. E o Botafogo fez um primeiro tempo razoável. Bom. Vou falar razoável. Bom. Iniciou bem. Cruzeiro um pouco melhor. Alguns daí dizem que não, que eu assisti, né? Mas fez um bom e uma leve, vamos dizer assim, que o Cruzeiro, um leve mais potencialidade do Cruzeiro na partida, né? Uma superioridade pequena, mas teve. Chegou a marcar o jogo sem impedido, o jogo lá em casa, depois o Botafogo foi se organizando. Por que se organizando? Porque nós tivemos testes com times fracos. No início um pouco conturbador, depois de uma grande partida. O Cruzeiro, com jogadores ali muito rápidos, candidato, né? Um dos candidatos a ser campeão, tinha algumas fragilidades ali na defesa, porque ela estava muito adiantada. Mas o Botafogo foi corrigindo, e terminamos no 0-0. Tivemos uma boa chance do Cabral. Segundo tempo, voltamos, acertou o time ali, o time voltou voando. O Danilo jogou muito, quer dizer, todos jogaram muito, né? Todos jogaram muito. Até o Cabral não fez gol, mas jogou muito. Foi substituído. Ele tá com um pouquinho de falta de sorte também, né? Só ansiedade não. O goleiro pegou ali, fez algumas defesas muito boas nas jogadas dele. Mas o Danilo vai lá, abre. As substituições foram perfeitas. Matheus Martins voltou muito bem. Eu sempre falo isso aqui, ninguém desaprende a jogar futebol. Ou é má fase, ou é mal performance de quem está treinando, ou de preparação física. Aquele outro troglodita que estava lá, arrasou com o time do Botafogo. E Barreira entrou muito bem. O outro menino na esquerda lá também entrou muito bem, que ele botou de lateral. O Arthur, o Sanches entrou bem. E o time voou, gente. Jogou um futebol maravilhoso. E o que... Esse é o futebol moderno, é o jogador ser adaptado na função, sem ser da função, e render. Isso aconteceu, está acontecendo com o Ponte, está acontecendo com o Nilton, jogando muito. O nosso zagueirão lá, o Barbosa, voltou a jogar muito também, né? O Telles, o meio campo ali, o Alan, né? O Alan voltou, jogou, até enquanto teve fôlego, jogou muita bola. Depois ele vai, troca, bota outro ali, bota o Sanches no meio, joga o Arthur. Quer dizer, o Montoro, então, jogou muito. O Sanches, para mim, foi o melhor da partida, apesar do Danilo ter feito os 2 gols, também ter jogado muito. E você vê que o elenco do Botafogo, apesar de estar pequeno, precisando de algumas peças, dá para potencializar quem está ali. Jogadores que ano passado todo mundo queria que fosse embora, jogando partidaço. Assimilou muito bem
o esquema, assimilaram bem o esquema. E ele, com esse tempinho, ele conseguiu dar essa organizada. Mostrou a eles como tem que jogar. Tem algumas falhas que ainda tem que corrigir, tem algumas entrelinhas ali, o Marçal também entra bem, né? Ali entre o Newton e os dois meninos, tem uma hora que sobe os três, um tem que ficar um pouco mais, o Newton passou a ficar mais, começou a fazer a cobertura melhor, os dois alas completamente virando pontas, e os dois defensores, que não são zagueiros, defensores também indo à frente, voltando no tempo certo, o ala marcando muito bem, a sobra do Newton muito boa, o Danilo jogando muito bem, e os atacantes voltando também, marcando, roubando a bola no meio, fazendo o primeiro combate ali. Isso o Botafogo está sendo quase que perfeito. Né? Porque às vezes erra um passe, né? Você também tem um problema no conjunto, que às vezes assusta o nosso goleiro também. Né? O pessoal estava muito assustado com o Neto. O goleiro, todos eles levam frango. Do Yashi ao nosso Manga, e todos os goleiros, todos levam frango. Mas ele teve seguro, fez as defesas boas quando precisou dele, pertinente, e um trabalho promissor, que eu vejo somente uma linha ascendente. Vamos perder? Claro que vamos. Ser campeão invicto é uma das coisas mais difíceis que tem. Existe, mas foi mais difícil. E esse time Botafogo está se entrosando. Vamos ver aí os bastidores políticos, que eu tocar nesse assunto, o que vai acontecer, para poder incorporar os outros jogadores que estão ali, 2, 3 jogadores já contratados, e chegar a mais algum reforço. Né? Vamos ver se o transfer cai. Mas esses jogadores estão de parabéns. No outro vídeo eu falei isso, temos que dar apoio total, que eles ficaram, até o que não queríamos que ficasse, ficaram, estão mostrando esforço e trabalho. Desculpa, agora lembrei do nome do Natan. O Natan entrou muito bem ali na lateral esquerda, hein? E fez a assistência. Uma assistência para um gol. Então você vê que estão unidos, decidiram ficar. A pena que perdemos o Savarino, perdemos o David, mas os que ficaram têm que ser apoiados. Primeiro que passaram toda essa parte política para ficar. E segundo, estão dando a alma. E o nosso técnico não pulou fora, não pulou do navio. Segurou ali, está segurando. E ele deu uma declaração muito boa, né, que o elenco é pequeno para o resto do campeonato, mas agora para o início não, tem que jogar bola. E é verdade. Por que agora nós vamos lamentar uma coisa que ainda não está acontecendo? São excessos de jogos. Então, começou bem o Campeonato Brasileiro. Espero que a próxima partida tenha o mesmo desempenho, que venhamos a ganhar, mas que tenha o mesmo desempenho. Né? Tem que lembrar sempre que jogamos contra um adversário, jogamos contra o Fantasma. Ganhar, perder, empatar é do jogo. Agora, jogar bem, manter um nível é outra coisa. E é isso que nós esperamos desse trabalho. Então, esse é o meu breve comentário sobre essa partida. Botafogo 4, Cruzeiro 0. E se tivesse mais um tempinho, ia ser 5, ia ser 6, ia ser 7. Tá bom? Então, gente, como dizia João Saldanha, até o próximo comentário, até o próximo vídeo.